Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie. E eu sou a Sophie. Se vocês já nos conhecem, bom, bem-vindos para vocês que não nos conhecem. Se vocês já nos conhecem, sabe que nós apresentamos as lições da Escola Sabatina da classe dos adolescentes. Somos da Igreja Adventista Central aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Do Sul. Bom, e a lição de hoje, né? A gente já está indo por terceiro trimestre do ano, voou o ano. E qual que é o título da lição, Sophie? Calma, Não, é a 4. Mal compreendido. Mal compreendido, lição 4. Mal compreendido. Sobre o que será que você imagina que seria mal compreendido quando fala isso da lição? Bom, assim, mal compreendido quando a gente fala uma coisa e aí o pessoal não entende muito o que a gente falou, fica parecendo que a gente não sabia muito bem o que tava falando ali naquela situação. Às vezes, já aconteceu isso com você? Você chegou numa situação, falou uma coisa e o pessoal não entendeu e você foi mal compreendido? Isso também já aconteceu com Jesus. É verdade. A história, Sophie, que começa assim. Vocês lembram quando teve a multiplicação dos pães e peixes? Naquela época o povo estava com muita fome e estava sedento. Além de alimentos, eles também estavam sedentos por um rei, por alguém que salvasse eles, né, de serem escravos. Então, eles estavam sedentos. Então, quando veio Jesus, eles imaginavam que Jesus ia ser um rei e que ia fazer coisas grandiosas, assim, que ia livrar eles. Então, quando ele falou assim, naquele momento, né, na multiplicação, olha, eu sou o pão da vida. Aquele, né, que comer deste pão jamais terá fome. E as pessoas continuaram sem entender, falaram assim, como assim? Eu quero desse pão, achando que era realmente um pão que ela nunca mais ia ter fome. E a gente estava conversando que, na verdade, ele foi mal compreendido. Ele não foi uma frase literal, foi uma metáfora. Isso mesmo. Foi uma metáfora. E Jesus usava muitas vezes a metáfora no sentido para explicar, e as pessoas não tinham entendido. Aí entra a parte do mal compreendido. Elas não estavam entendendo que a missão de Jesus era outra. Era a vida eterna. Essa era a missão dele. Então ele falava, aquele que comer deste pão jamais terá fome. E várias vezes ele usava metáforas para falar que ele era o Salvador, que o presente dele, a missão dele era a vida eterna. E as pessoas não entendiam isso, e por isso que ele foi mal compreendido. Isso mesmo. A gente vê que muitas vezes Jesus usa uma parábola, uma metáfora, uma coisa que é para deixar mais fácil a nossa compreensão. Na verdade, a compreensão das pessoas naquela época. Então, ele usava situações do cotidiano, ele usava o pão, o alimento que o pessoal mais comia, né? Mas mesmo assim, o pessoal não entendia, ficava, o quê? Como assim? Do que você está falando? Jesus ficava, vou ter que explicar de novo para esse pessoal. Exatamente. E será que hoje as pessoas entendem qual é a missão? Talvez não seja mal compreendido conforme foi naquela época. Mas será que as pessoas ainda não estão compreendendo mal sobre o que é o Evangelho e o que é a verdadeira missão de Jesus? Eu tenho a impressão, Sophie, que as pessoas às vezes buscam Jesus porque elas querem algum dom, alguma bênção, algum milagre específico. Hoje eu vou orar porque eu quero tirar notas boas. Eu vou buscar Jesus porque para assim eu vou ficar rico. Ou então eu vou buscar Jesus porque eu nunca vou ficar doente. E não é sobre isso. Não é esse o evangelho que Deus trouxe. Muitas vezes a gente quer uma coisa instantânea e a gente vê muitas pessoas também fazendo coisas boas ou fazendo na obra, ou então, operando de alguma maneira na casa de Deus, mas tentando buscar alguma coisa imediata, né? Exatamente. Mas Jesus nos prova com muitas histórias que o que ele traz não é uma coisa imediata, que passa, que acaba. Muitas vezes ele traz, o que ele quer trazer pra gente é uma coisa eterna, um pão que a gente vai comer, nunca mais vai ter fome, uma água que a gente vai beber, nunca mais vai sentir sede, não é verdade? Exatamente, a vida eterna. A grande missão de Jesus foi nos trazer vida eterna, Sophie. E ainda Jesus fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Ele não falou, olha, você vai ser cristão e nunca mais vai sofrer. Você vai ser cristão, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter dificuldade. Não, gente, a gente vai passar. E muitas dessas tribulações a gente vai passar justamente para que o nosso caráter seja moldado, porque Deus tem algum propósito, e tudo existe um propósito pra gente. Então, às vezes, permite algumas coisas não tão boas acontecerem, né? Mas por quê? Porque a gente tem que moldar o nosso caráter, porque o nosso alvo e a missão principal de Jesus é a vida eterna, igual você falou. Então, quando a gente fala assim do mal compreendido, é isso. Naquela época, eles não compreenderam direito qual era a missão de Jesus, e hoje eu continuo achando que as pessoas não compreendem qual é a missão de Jesus. Não é verdade? Isso de moldar o caráter, Tia Leslie, é muito que o povo de Israel passou no deserto, né?
Enquanto o povo não entendia, na verdade eles não entenderam, né? Toda aquela geração não morreu sem ver a Terra Prometida porque eles não conseguiam parar de reclamar. Então, assim, aquele tempo que eles passaram no deserto podia ter sido, assim, muito mais rápido. Mas na vida, às vezes, a gente faz isso também. A gente precisa passar um tempinho ali de aflições, andando pelo deserto, pensando que tá andando em círculos, mas no momento que a gente aprende a confiar em Deus e a parar de reclamar da nossa vida, né, que nem o povo de Israel, a estar ali tentando compreender o que é que o Espírito Santo tá falando pra gente, pra seguir o caminho certo, aí sim a gente consegue, além de gerar testemunho, a gente também consegue seguir naquela reta que realmente vai levar a gente pra algum lugar. Né? A gente tem uma missão, a gente tem uma coisa pra gente cumprir. E assim, a gente também não pode viver uma vida perfeita, né? Pensa aí você, se você tivesse a vida perfeita dos seus sonhos aqui na Terra, se você tivesse uma vida tão boa, relativamente, né? Porque a gente tem uma vida muito boa, mas assim, se você tivesse com as coisas do seu sonho aqui nessa Terra, como você ia almejar o céu, que é muito mais do que a gente pode imaginar, na verdade. A gente precisa de coisas que às vezes deixam a gente pra baixo, mas que levem o nosso olhar para Jesus, né? Tem até aquela música que minha dor me ajuda a procurar você. Exatamente. É bem por aí. E quando a gente fala assim, nós temos a vida boa, eu digo assim aqui no Brasil, né? De maneira geral. Se você está assistindo aí a lição, tem acesso à internet, se você tem acesso a uma Bíblia, né? Quantos países hoje não pode ter uma Bíblia? Quantos países hoje você não tem acesso livre à internet? Quantos países hoje, ou você poderia estar passando uma dificuldade muito grande, mas eu entendo, às vezes a pessoa do outro lado tá com uma doença, uma dificuldade financeira na família, mas assim, no geral, a nossa esperança e o nosso foco é Jesus. Então, só da gente ter a liberdade de buscar a verdade e buscar esse Deus que nos dá a vida eterna, né? Ele pode sim nos dar uma vida boa aqui, abençoada, mas o principal é a vida eterna. E sabe, Sophie, eu estava pensando, além da gente estudar essa lição, era interessante a gente falar também que a gente estuda a Bíblia, a gente estuda a lição e a gente também estuda isso aqui, ó. Isso, verdade. A gente estuda junto. Então, para você estudar, se você é adventista, amigo, você tem que estudar com os três juntos. Se você não é adventista, esse aqui é uma coleção de livros que a gente estuda. São vários livros e ele faz uma recapitulação. É da escritora Ellen White. Eu sei que alguns têm uma certa dificuldade, quem é Ellen White e tal, procura estudar sobre ela, a gente estuda tudo junto, né? É uma lição que não é necessariamente direcionada, mas ela é como se fosse uma segunda luz para explicar essas coisas, principalmente no tempo do fim. Então, se você tem acesso, continue estudando. Lembre-se que, enquanto agora a gente tem a liberdade, pode estudar, vai chegar um dia que a gente não vai ter mais. Talvez um dia a gente não vai ter mais as Bíblias, não vai ter mais os livros. Então, é importante que eles estudem. E por que eu estou falando isso? Que a gente está quase finalizando a nossa lição e eu tenho que lembrar que está tendo sorteio do combo. Então, se você não tem esse combo, eu sou adventista e tenho, ou então eu quero dar para alguém de presente, não deixa de curtir, compartilhar e comentar que você quer um livro. E também me conta aí, que pergunta você faria para eles ali sobre essa lição, para eles responderem ali? Uma pergunta sobre essa lição. Será que você tem buscado entender realmente o que o Espírito Santo tem te falado? Ou será que você tem, às vezes, dado uma brechinha para você soltar sua própria interpretação? Eu vou lançar um desafio aí, ó. Essa semana, você vai lá, quando você for fazer o seu devocional, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Quando você for fazer o seu devocional, você faz uma oração diferente. Diferente daquela que você faz, pedindo orientação e tudo. Você pede exclusivamente, você faz uma oração só pra isso. Espírito Santo, eu tô aqui agora, eu quero fazer um estudo, como que fala? Eficiente. Um estudo que vai me levar ali pro caminho certo. Por favor, me mostra aquilo que eu preciso pra essa semana e me mostra aquilo que eu preciso entender. De verdade, meu coração, o que ele tá precisando. E depois disso, você vem contar aqui nesse vídeo qual foi a sua experiência ou no nosso Instagram, né, Tia Leslie, que é Adole Central CGR. E a Sophie também tem. É verdade. Eu tenho um Instagram onde eu tenho um ministério que eu vou colocando um pouquinho da minha vida ali, claro, com bastante propósito. E eu vou colocando as coisas que vão acontecendo nessa jornada, que é a nossa vida como cristão. Se você quer participar disso também, é @diariodasofie.b, que é lá no Instagram,
E aí você pode me ajudar a construir essa história. Ajudar a propagar, porque tem vídeos, tem sermões, e aí... É uma outra maneira de você ajudar também a propagar o evangelho. Se você curtir, se você compartilhar, se você seguir para isso chegar em outras pessoas. Inclusive também. Esse vídeo, se você quiser compartilhar a palavra de Deus, continue trabalhando para Jesus. E não esqueça que o filme, o propósito, a missão, né? Que como diz a lição, ele foi mal compreendido. Nosso maior propósito, nossa maior missão é a vida eterna. E aí, ó, se você ficava pensando que era outras coisas, né? Foca nisso. Verdade. Foca nisso. Não pense em coisas que vão acabar aqui na Terra. Pense em coisas que você vai ganhar no céu. Exatamente. Sophie, vamos fazer oração? Vamos. Se você também tiver um pedido ou um agradecimento, mas um pedido especial, bota aqui também qual que é o seu pedido. E comenta bastante. Se você tem sugestões, se você quer participar de alguma forma, a gente pode estar fazendo umas coisas diferentes aqui. É verdade. Vamos... E é bom eles também olharem o Adoro CGR, porque eles veem como é que funciona a nossa igreja aqui em Campo Grande. A gente faz, além da escola sabatina, que seria para quem frequenta no domingo, seria a escola bíblica dominical. Enfim, eu não sei qual é a sua denominação, mas além da escola sabatina, a gente também tem vários eventos. Ontem foi o Jantar do Rei, né? Isso mesmo, foi Vocês super vão poder legal. conferir por aí. Mas é sobre isso, gente. Interaja conosco. Faça oração para nós, Sophie. Vamos orar, então? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um estudo dessa lição. A gente agradece porque muitas vezes nós precisamos compreender de verdade qual é o caminho, o que nós temos que fazer para que nós possamos chegar em algum lugar. A gente pede para que nós possamos sempre entender o que é que o Senhor fala para a gente através da Bíblia. E para que, diferente das pessoas daquela época, que nós possamos entender quando Jesus fala diretamente ao nosso coração. A gente pede também para que nos próximos estudos esteja com a gente, para que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, essa orientação necessária. E pedimos por cada pessoa que está ali do outro lado da telinha assistindo esse vídeo. Pedimos para que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo também e para que elas possam ter um estudo abençoado. A gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Continue assistindo as próximas lições. Tchau, tchau.